vamos dar continuidade às nossas aulas virtuais. Direto aqui do Química G, né, do canal do professor Germano, lá do YouTube, para vocês, né, que são do ESA Pariquera Sul, meus queridos alunos aqui do terceiro ano do ensino médio, que eu estou assim morrendo de saudades e não vendo a hora da gente voltar para as nossas aulas presenciais, né? Então, pessoal, vamos pegar a apostila, né? Vamos abrir a apostila na aula 15 e o tema dessa aula vai ser a densidade, né, dos gases e a lei de Graham, né, que nos ensina, né, a calcular o processo de fusão e difusão dos gases, né? Ou seja, propagação dos gases. Beleza? Então vamos lá, né? Só que antes da gente passar para a aula propriamente dita, então eu vou passar para vocês, conforme a gente combinou, né, o gabarito das tarefas mínimas que são relativas às aulas 13 e 14, que são as aulas anteriores. Então, essa semana, excepcionalmente, eu postei 2 vídeos, né? Inclusive até eu coloquei com intervalos, né, de 2 dias. O primeiro na quarta e o segundo a partir de sexta, que é esse agora que vocês estão vendo, né? Então, essa aula, esse gabarito é referente à aula de quarta-feira, tá bom? Beleza? Então, vamos aí, ó. Tá aqui o gabarito, né, da aula 13 e da aula 14 das tarefas mínimas. Então, confiram, né, vocês me mandaram, né, alguns alunos me mandaram as fotos, né, conforme a gente combinou. As tarefas mínimas vocês vão ter que tirar, vocês vão fazer essas tarefas, vão tirar as fotos e vão me mandar no ClaSap, para que eu tenha certeza, né, para que eu possa fazer a minha contabilização de quem é que está fazendo essas atividades. Só para lembrar que não é só a atividade mínima, mas a tarefa complementar também, né? Vocês estão no terceiro e, sem dúvida nenhuma, quanto mais fizerem exercícios, melhor vocês vão se sair lá no Enem ou nas universidades das quais vocês forem prestar o vestibular. Beleza? Então aqui, ó, confiram, né, com o que vocês me mandaram, né, veja se está certo. Se tiver alguma dúvida, né, vocês já sabem como me contactar, né? Dúvida, então você me manda uma mensagem pelo ClaSap ou pelo plural, né, ou pelo quimica.gelufebu@gmail.com, que é exatamente o e-mail que eu criei aí só para vocês de Pariquera-Sul, para postarem dúvidas, né, e para a gente estar interagindo, beleza? Então tá bom. Então, uma vez repassadas essas questões, né, das atividades mínimas do início da aula, então vamos para a aula propriamente dita, né? Então, a gente está na aula 15, página 113, e aí nós vamos ver, né, algumas características ainda dos gases, isso sob o ponto de vista de cálculos, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: densidade do gás, né? Densidade de gás. Gás tem aquela característica, a molécula uma longe da outra, né? Expansibilidade, né? É muito leve, né? Como ele tem muita expansibilidade, ele é bastante leve, né? Então qualquer gás ele tende a se espalhar na atmosfera, né, ou dentro do ambiente
que ele estiver. Existe, lógico, que existem gases que não são tão pesados assim, e que são pesados e não dispersam, né, de maneira tão veloz. Por exemplo, vou dar um exemplo, o SO2, o SO3, né, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre são gases bastante pesados, eles demoram para dispersar. Agora, então como é que eu sei então a densidade, né? Como é que eu posso calcular essa densidade? Sempre partindo de que densidade é a massa sobre o volume, né? Isso é uma característica, né? Física, né? Uma propriedade física. Então eu vou usar o quê? Então quem é a massa de um gás? É a massa molar da amostra gasosa dividida pelo volume molar da amostra gasosa, da amostra gasosa, né? Então, partindo aqui de aonde que eu tenho a massa, né, na minha equação PV igual a nRT, eu tenho aqui, ó, no N, no número de mols, né? O que é o número de mol? O número de mol é a massa, né? A massa problema, né, a minha massa referência dividido pela massa molar do gás, né? Então essa condição aqui, né, se nós fizermos aqui uma mudança, se eu passo esse M para o lugar do V e trago o V para o lugar do M, né, ó, fica a massa sobre V, né? E aí eu passo T para cá também. Então, a densidade, que é a massa sobre o volume, ela vai ser sempre o valor, né, da pressão versus, né, a massa molar dividido por R vezes a temperatura, né? Bem fácil, né? Muito tranquilo de entender. Na verdade, o princípio é o mesmo, da massa sobre o volume. Então, massa sobre o volume aqui, ó, no PV igual a nRT. Então, eu tenho PV igual a nRT. N é o quê? N é igual a massa problema, né? A massa referente, que eu quero saber, o número de mols, dividido por 1 mol. Ou seja, a massa molar. Né? A massa molar de uma substância. Então, o que eu faço aqui? Faço um simples alternância, né? Matemática, né? Passo o M para cá e passo o V para cá. Né? Eu passo o M, ele está dividindo, então eu passo ele multiplicando, e o volume está multiplicando, eu passo ele para cá dividindo. Então, M sobre V, o que é M sobre V? M sobre V é densidade, né? Então, se eu pegar o R e o T também passar aqui para baixo, então a densidade vai ser igual a pressão vezes a massa molar vezes R vezes T. Muito tranquilo, né? Beleza? Então vamos para o segundo conceito, né? A densidade relativa. A densidade relativa é exatamente quando eu comparo um gás A com o gás B, né? Então a densidade de A, se eu pegar a densidade de A aqui, ó, a densidade de água é o quê? É a pressão vezes a massa molar de A dividido por R e T. Né? R é a constante geral dos gases e T a temperatura em graus Kelvin. Aí B é a mesma coisa. Então eu vou eliminar aquilo que é igual, né? Tá? Eu faço uma simplificação aqui matemática. Sobra quem? Que a relação da densidade do gás A com a relação do B vai ser a sua massa molar em função da massa molar de B. Muito tranquilo, né? Ok? Então, aqui, ó, como é que a gente vai interpretar isso aqui, ó? Por exemplo, eu pego do O2 e do H2, né? A massa do O2 é 32 gramas por mol, né? Porque é 16 mais 16, então dá 32 gramas por mol. E do H2? H2 é o gás oxigênio. Qual é a massa molar? O H2 é 1 mais 1, então é 2. Então, qual é a relação entre eles, né? A relação deles significa que a densidade do gás oxigênio
é 16 vezes a densidade do gás hidrogênio, né? Se eu simplificar aqui, eu vou saber que aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 16, né? Eu simplifico por 2. Então significa o quê? Que o oxigênio tem uma densidade 16 vezes maior que a densidade do hidrogênio, né? Ele é 16 vezes mais denso, né? Entre outras palavras, um pouco mais pesado, tá bom? Então é isso, nós vamos fazer essa relação, né, justamente para a gente ter uma ideia da dimensão, né, entre um gás e outro, tá bom? Beleza? Então, não é tão complicado assim também, né? Então aí vamos aqui, ó, ainda dentro desse conceito, né, de, da densidade, né? Então aqui, ó, fazendo essa comparação também, o argônio, né, é maior que a densidade do ar, né? Só para complementar aqui, ó, complementar a, a informação, beleza? Da densidade relativa. Da onde você tirou, professor? Voltando aqui, ó, né? Voltando todos esses textos aqui. Professor, da onde você tirou isso? Eu tirei do livro texto, tá, pessoal? Vocês vão lá buscar essas referências no livro texto, tá bom? Beleza? Então agora vamos para a lei de Graham, né? Aqui tá, na apostila, é muito resumido, foi por isso que eu fui buscar lá no livro texto, né? Então é só você pegar o seu livro texto, né? Aliás, o livro texto, ele está em anexo à própria apostila aqui, né? Então é só você prestar atenção que o texto, né, relativo a cada assunto aqui, ele está nessa própria apostila que você está. Então isso que eu estou colocando aqui no slide não é nenhuma novidade, tá? Isso está na própria apostila. Então vamos lá, vamos seguir então. Lei de Graham, né? Na verdade é o seguinte, a lei de Graham, ela diz o seguinte, o que ela diz é o seguinte, que na mesma temperatura, a velocidade de efusão ou difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Parece, né, coisa do outro mundo, parece coisa de maluco, coisa né, de linguagem de ET, mas não é não, é muito simples, né? Esse químico escocês aqui, Thomas Graham, né, descobriu que na mesma temperatura a velocidade de efusão ou difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar, né? Ou seja, velocidade de efusão e difusão. Vamos ver, o que é difusão e efusão, né? Quando eu tenho uma dispersão gradual, né, de uma substância em outra, é chamado de fusão. Por exemplo, né, como o ar é consequência de movimentos aleatórios das moléculas, com o tempo essa mistura se torna homogênea. A dispersão gradual de uma substância em outra é chamada de fusão. Então, por exemplo, se eu pego um gás e jogo ele na atmosfera, isso é difusão, porque na atmosfera eu já tenho nitrogênio, né? Já tenho oxigênio, então eu tenho outros gases, tá? Então esse é um processo de difusão. Bexigas de borracha, como aquelas utilizadas em festas, murcham com o tempo. Isso acontece porque a borracha possui orifícios microscópicos que permitem a passagem do gás. A passagem do gás por uma pequena abertura é chamada efusão, tá? Normalmente um vazamento, né?
Então você pode imaginar assim uma micro saída, e aí esse gás começa a escapar por esse orifício muito pequeno. Então isso chama efusão. Difusão é a dispersão gradual do gás em outro gás, né, em outra mistura de gás, tá? E efusão é quando você tem essa mesma dispersão, mas através de um furinho, né, de um pequeno orifício. E essa lei, né, a velocidade dessas duas situações, tanto difusão quanto efusão, ela é calculada, né, quando estiver na mesma temperatura, a velocidade de efusão ou difusão de um gás, ela vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Beleza? Então tá aqui, né, ó, aqui, ó, a relação matemática. Então essa lei indica que gases leves sofrem efusão ou difusão em uma velocidade maior, ou seja, em um tempo menor. Beleza? Então, tá bom, vamos então agora, terminamos aqui essa parte teórica, né? Então vamos agora para os exercícios dessa aula, né? Da aula 15. Então a gente vai fazer os exercícios, né? Da aula 15, página 113, beleza? Então abram aí a apostila, né? Vocês já devem estar com ela aberta e devem estar acompanhando a nossa leitura gradual, né? A nossa interpretação gradual desse tema. Beleza? Então vamos lá, vamos para o exercício então, né? Então o primeiro exercício aqui, ó. Então analise o exemplo, né, da tabela a seguir e complete a densidade dos outros gases a 27 graus Celsius e 1 atmosfera. Dado R 0,082, né, como referência para o cálculo, né? Então aqui, ó, vocês veem que aqui a densidade vai ser a pressão vezes a massa molar dividida por R vezes a temperatura. Tudo a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius em graus Kelvin é 300, né, 300 K. Então, você vê aqui, ó, a densidade do hidrogênio, só para vocês terem uma ideia, né? A densidade de hidrogênio a 27 graus Celsius é 0,08. Né? Vejam só o quanto que o hidrogênio ele é leve, muito leve, né? Então, como ele é muito leve, ele leva um tempo muito menor, né, para se expandir. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o hélio, né, da mesma forma. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Eu usei a fórmula que é a HE, tá? HE, porque o pessoal, às vezes, né, tem uma certa dificuldade. Aqui é HE do que? De hélio, a densidade do hélio, né? É pressão vezes a massa molar do hélio, que é 4, né? Dividido por R vezes T. Então, nós podemos perceber aqui, ó, pelo resultado, que o hélio, a densidade do hélio é 0,16 gramas por litro. Então, se eu fizer aquela densidade relativa, então o hélio, só para vocês terem uma ideia, ele é o dobro, né? Ele tem uma densidade 2 vezes maior do que a do hidrogênio. Né? Se eu pegar, colocar aqui 0,16 por 0,8, eu vou ver que é exatamente o dobro, né? Vamos ver agora o CO2. O CO2 já é mais encorpado, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer uma comparação. Então, vejam só, 1,79 gramas por litro. Ele é até bastante pesado, né? Vocês podem ver aqui que ele é mais pesado que a água, que a própria água, né? Então, eu não sei se alguém já fez
colocou uma pedrinha de CO2 em água, né, e você vê que ela acaba ebulindo, né, acaba fazendo um tremendo de uma situação extremamente de uma velocidade, né, de um agito muito grande dentro do recipiente. E você vê então o quanto que ele é pesado, apesar de ser um gás, né? Mas é um gás que você jogou ele, ele fica ali no chão. Né? Você já viu em discoteca, né? Quando lá nos anos 70, né? Ah, não, até hoje ainda tem alguns lugares que utilizam, né? Mas hoje usa outro tipo de gás, né? Hoje é uma outra, é um outro, o efeito é de fumaça, é diferente, né? Você tem um líquido, aí você transforma ele em fumaça. Como essa fumaça também ela é razoavelmente pesada, então ali no auge da balada, né, dá a impressão que você está numa nuvem. Mas na minha época, nos anos 70, anos 80, a gente usava, para esse tipo de efeito, a gente usava CO2. Por quê? Porque o CO2 ele fica no chão, né? Ele ficava no chão da discoteca, da pista, né, de dança. Era um efeito assim muito legal, muito interessante, tá? Mas era o gás e a gente usava o CO2. E ele ficava embaixo, por quê? Porque ele é pesado, né? Ele é mais pesado que o oxigênio, mais pesado que o hidrogênio, tal. Então ele vai demorar muito tempo para dispersar, né? O tempo de dispersão dele vai ser muito maior. Beleza? Então vamos para o próximo exercício, tá? O próximo exercício, vamos lá. Então, próximo exercício, ó, muitas pessoas utilizam aparelho de ar-condicionado para manter temperatura mais confortável em dias quentes. Aparelho de ar-condicionado, tal, utilizando a equação, para explique por que em países de clima quente é recomendado instalar o aparelho de ar-condicionado na parte superior do ambiente. Ora, é muito simples, né? A gente tem que imaginar o seguinte, que os gases, a maioria dos gases, ele tem densidades eles são muito leves, né? Então a tendência do calor, a tendência da massa gasosa, né, em dias muito quentes é o que? É subir, né? É ficar mais na parte de cima. Então você coloca o ar-condicionado na parte de cima, mais próximo do teto, né, do ambiente, para quê? Para que ele puxe essa massa mais quente para fora, né? Que é o efeito do ar-condicionado. Tá bom? Então é por isso que ele fica mais no alto. Então vamos ver aqui a resposta. Em países de clima quente, o aparelho de ar é utilizado para refrigerar o ambiente. O ar que sai do aparelho é mais frio que o encontrado no ambiente. De acordo com a equação, maior será a densidade do gás e vice-versa. Dessa forma, o ar frio desce enquanto o ar quente sobe. Portanto, colocar o aparelho de ar-condicionado na parte superior faz com que a refrigeração do ambiente seja mais eficiente. Beleza? Tranquilo, né? É só entender perfeitamente esse processo. Beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos para o próximo exercício, né? O próximo exercício. Os balões dirigíveis, né? Os balões dirigíveis são muito utilizados para publicidade. Quando eles foram criados, o gás utilizado no seu interior era o hidrogênio. Porém, devido à sua combustibilidade, foi substituído pelo hélio, pelo gás hélio, né? Até houve um acidente, né? O dirigível Hindenburg, né? E
em Nova York, né, numa viagem que eles estavam vindo, quando ele foi descer, quando ele foi, houve um problema e, e acabou pegando fogo e morreram assim muitas pessoas, né? Ou foi um acidente extremamente grave. Aí a partir desse acidente nunca mais foi utilizado o hidrogênio como gás, né? Porque o hidrogênio é extremamente inflamável, né? Inflamável e explosivo. E aí agora é utilizado o hélio. O hélio ele é inerte, né? Ele é sem problema, tá? Aí ele pergunta aqui, ó, determine a densidade do gás hélio em relação ao ar. Admita que ambos estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então é aqui, ó, é aquela relatividade, né? É aquela relatividade. Então vamos lá. Ó, a densidade, né? Em relação ao ar vai ser 4 para 29, ou seja, 0,14, né? Uma e meia, quase uma e meia vezes maior, né? Quase que um pouquinho mais que, um pouquinho menos que uma parte e meia, né? Ok? 0,14 aqui, tá bom? Explique por que o balão dirigível é preenchido com gás hélio e não com gás carbônico, mesmo sabendo que o gás carbônico é mais fácil de ser obtido, 40 gramas por mol. Então, porque ele é muito pesado, né? Então, para o balão subir, o gás utilizado no cianuro deve ser menos denso que o ar. De acordo com o item A, a densidade do gás hélio em relação ao ar é 1, né? É menor que 1. Isso indica que o gás hélio é menos denso que o ar. Determinando a densidade do gás carbônico, temos que, né, isso indica que o gás carbônico é mais denso, né, bem mais denso, é maior que 1, né? Isso, olha lá, vai ser maior que 1, então ele é muito mais denso que ar. Então ele não sobe, né? Se você colocar gás carbônico, ele não vai subir. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Muito tranquilo. Então vamos agora para o próximo exercício. O próximo exercício é sobre a lei de efusão de gás de Graham, né? E aí eu tenho aqui a lei, a velocidade com que um gás atravessa um pequeno orifício é proporcional à velocidade molecular, que por sua vez é inversamente a raiz quadrada da massa molar do gás. Considere o recipiente, né, um recipiente contendo igual quantidade em mols das seguintes substâncias no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então aqui, ó, tem o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, né? Eu tenho aqui um éter, tá? E aqui eu tenho o dióxido de enxofre, né? Cheiro de gás produzido ao riscar o palito do fósforo. Tem aquele odor bem característico. Então, ao abrir um pequeno orifício no recipiente, os gases devem ser sentidos na seguinte sequência, né? Então, vamos lá, né? Na seguinte sequência. O gás que será sentido primeiro será o de maior velocidade de efusão, portanto, o de menor massa molar. Então seria o H2S, que vai ser o cheiro de ovo podre, vai ser o primeiro odor que a gente vai ouvir, olha só, hein? Brincadeira, que a gente vai sentir. Na sequência será o gás com a massa molar intermediária, vai ser o éter, né? Vai ser esse éter aqui. E por último vai ser o SO2, tá? Que é o dióxido de enxofre. Então essa dispersão, né? Essa efusão, ela vai ser sempre do mais leve para o mais pesado, né? Então o mais leve escapa
primeiro, depois o intermediário e depois assim, até o último, que será o mais pesado. Então a resposta é H2S, o éter e o dióxido de enxofre. Beleza? Então tá bom. Bom, aqui pessoal, a gente vai terminando, né? A gente termina aqui, ó, essa parte, né, de gases. Espero que eu tenha conseguido repassar para vocês esse conhecimento. Esse é um assunto que ele tem aí de 15 a 20% de chance de cair no vestibular. Não cai tantas vezes assim, mas porque eles até consideram que é um assunto razoavelmente fácil, né? Mas se cair é batata, né? É tranquilo. É fazer e, e, e correr para baixo, braço, né? Lembrar das transformações gasosas, né? Isobárica, isovolométrica e isotérmica, né? Ou quando não há nenhuma transformação, a primeira equação, Povotoff-Viti, a segunda equação, PV igual a nRT, e em cima, né, dessa equação, a densidade de um gás, a velocidade de efusão e difusão, né, são lembrar esses conceitos principais. Alguma dúvida? É só me mandar essa dúvida pelo ClassApp, ou pelo plural, ou pelo química.gelofebu@gmail.com. Beleza? Tá? Então, os exercícios do próximo encontro são esses daqui, né? E aí vocês vão fazer esses exercícios conforme a gente combinou, né? E vão e vão me mandar por foto, né? Tira foto aí pelo celular, né? De que fez o exercício, me mandem pelo ClassApp, né? Das atividades mínimas e das complementares se quiserem também, mas o que eu exijo mesmo é pelo menos as mínimas, tá? E aí vocês me mandem uma foto com uma tentativa, né? Na verdade, com a proposta de fazer os exercícios, beleza? E na próxima aula eu corrijo, né? A gente coloca o gabarito e vocês conferem a atividade, beleza? Então a gente está combinando dessa forma. Então, ó, tá vendo que a minha belinha aqui está dizendo isso, ó, não esqueça de mandar as atividades mínimas em fotos para o professor, beleza? Para que eu possa estar contabilizando quem faz e quem não faz, beleza? Lógico que gostaria e quero, né? Estou torcendo para todo mundo fazer, beleza? Então tá bom, pessoal. Então aqui dessa forma nesse momento eu concluo então esse assunto de gases, né? Gases de uma maneira geral. Beleza? Então, pessoal, bom, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Eu sei que essas aulas virtuais, elas exigem, né, de vocês muito mais atenção do que na aula presencial, né? Vocês têm que ficar bastante concentrado para poder entender direitinho, né, esse bate-papo que a gente faz. Mas hoje né, infelizmente essa é a nossa proposta. A gente tem que se adaptar a esse momento. Estamos atravessando, né? Na verdade, não é nós aqui no Vale do Ribeira, a humanidade, né, está atravessando um momento difícil, né, um momento complicado e que vai passar, né? A gente tem que lembrar que nós estamos aqui nesse planetinha há mais de 50 mil anos e nós conseguimos sobreviver até agora, e não vai ser esse Covid-19 que vai nos derrubar, beleza? Então, torcendo aí, tá? Vamos lá, muita saudade, um grande abraço para vocês, um beijo no coração e não deixe de fazer as atividades, beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.